Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Hoje tem Copa do Brasil, a primeira semifinal de Copa do Brasil. Cruzeiro e Corinthians no Mineirão, ingressos totalmente esgotados. E apesar de o Cruzeiro ser super, mega, ultra favorito para esse confronto, principalmente no Mineirão, o último jogo foi uma goleada do Cruzeiro, o Corinthians, assim como o Cruzeiro, esbanja e uma campanha interessante, né? Você sabia que nem Cruzeiro e nem Corinthians perderam nessa Copa do Brasil? E, além disso, não tomaram um gol. É impressionante, né? Principalmente olhando para a campanha do Corinthians no Campeonato Brasileiro. Um time que leva gols, muitos gols. Um time que não conseguiu sequer sonhar com pré-Libertadores, briga por G7, em nenhum momento. A briga do Corinthians sempre foi meio de tabela, mais próximo de Z4 do que de G7. Mas esse time na Copa do Brasil é outro. E que o Dorival Júnior quer retomar esse espírito do Corinthians, esse espírito de competitividade nas Copas. Porque o Corinthians é um time copeiro. E o Cruzeiro, que falar do Cruzeiro, maior campeão de Copa do Brasil. Cruzeiro quer mais um título, Cruzeiro quer voltar a ser relevante no cenário nacional depois de anos no ostracismo da Série B. Cruzeiro quer retomar o caminho dos títulos logo em um ano importante em que o Pedro Lourenço, Pedrinho BH, começou a fazer muitos investimentos e montou um time muito interessante para o Cruzeiro, principalmente pensando na Copa do Brasil. Bom, Cruzeiro e Corinthians tem alguns problemas, né? O Cruzeiro, na verdade, força máxima, todavia, na dúvida ali, o Leonardo Jardim não sabe se Arrojo ou Sinisterra vão para o jogo, o Sinisterra sentiu ali alguma coisa e tal, mas não está fora do jogo não. Então o Cruzeiro deve ter força máxima. Vale lembrar que o Cruzeiro, além de não ter levado o gol na Copa do Brasil, ele conta com o artilheiro do campeonato, o Caio Jorge, com 5 gols. Já o Corinthians tem alguns probleminhas, né? Apesar de o Yuri Alberto estar constando na lista de relacionados, deve ser titular, né? O Rodrigo Garro também consta na lista de relacionados, mas não deve ser titular. O Garro sentiu nos últimos jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians até poupou, né? E o Yuri Alberto também sentiu. Então esses dois jogadores, provavelmente Garro no banco, Yuri talvez titular, mas vão aí no sacrifício para essas semifinais contra o Cruzeiro. E o Memphis é aquilo, né? Foi poupado no Brasileirão exatamente para esse momento. Então o Corinthians tenta retomar aí a boa campanha na Copa do Brasil, só que o hiato, né, das quartas de final da Copa do Brasil, em que o Corinthians eliminou com certa facilidade o Atlético Paranaense, é muito grande, tendo em vista aí que a Copa do Brasil ficou paralisada e foi retomada agora. O Campeonato Brasileiro do Corinthians foi muito ruim, e talvez essa diferença técnica entre Cruzeiro e Corinthians, essa diferença do momento entre Cruzeiro e Corinthians faça muita diferença, e é por isso que o Cruzeiro é muito favorito, principalmente jogando no Mineirão. Vocês acham que o Corinthians pode surpreender, gente? Acho que a gente vai falar a mesma coisa da outra semifinal, né? O jogo é só amanhã, a gente vai falar muito de Fluminense e Vasco, mas acho que está na mesma vibe aí, né? O Fluminense é muito favorito, vive um grande momento, os dois jogos sendo no Maracanã, então o Fluminense fica ainda mais favorito, né? Talvez em São Januário houvesse aquela pressão da torcida, né? Um ambiente hostil e tal, onde o Vasco normalmente se torna mais forte, mas eu acho que tanto Cruzeiro quanto Fluminense são bem favoritos para chegarem à final da Copa do Brasil, haja vista o futebol apresentado. Hoje também tem Flamengo no Intercontinental, mas isso vai ser assunto para a nossa segunda edição, né? Daqui a pouco o Flamengo entra em campo para jogar contra o Cruz Azul. Mas eu quero falar do Grêmio, porque o Grêmio está muito próximo de anunciar Luiz Castro como seu novo treinador. E aí, Luiz Castro vem com mais 6 profissionais, entre eles o Betinho, excelente preparador físico, e a tendência é que realmente
assuma o cargo de treinador do Grêmio. Não vai receber nem mais do que, por exemplo, recebe o David Ancelotti no Botafogo. Mas o Luiz Castro, depois de ganhar muito dinheiro no mundo árabe novamente, né, ele já tinha vindo já do Oriente Médio, já tinha atuado no Al Duhail, aí agora passagens, não vou dizer marcantes, né, mas passagens regulares, razoáveis aí por 2 clubes árabes, e agora retorna ao Brasil, onde fez um bom trabalho no Botafogo, né, construindo uma espinha dorsal que seria campeã da Libertadores, campeã brasileira, né? Mas na verdade o Luiz Castro ficou mais conhecido por abandonar o projeto no meio do caminho. Tá? E no Grêmio o Luiz Castro, fechando, ele vai ter que se acostumar com um projeto não tão audacioso. O Grêmio não está na Libertadores, o Grêmio vai jogar uma Sul-Americana, o Grêmio ficou o campeonato inteiro muito mais próximo de cair do que de sonhar com alguma coisa melhor. E a tendência, mesmo com o novo presidente, é que não vá fazer grandes investimentos para competir de igual para igual, impossível, mas para competir, né, ali na mesma prateleira que Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, até mesmo o Fluminense. Né? Acho Cruzeiro, já falei, né, acho muito difícil. Acho até o Bahia uma situação bem melhor do que a do Grêmio. Né? Então o Luiz Castro vai ter desafios e a gente sabe, né, que treinador português, vindo para o Brasil, está mais perto daquilo que ele pretende. O sonho do Luiz Castro, ele sempre disse que era voltar ao futebol brasileiro, depois chegar ao futebol europeu novamente, mas numa condição de assumir um clube de ponta. Né? Não sei se isso vai acontecer no futebol europeu, mas no futebol brasileiro é muito provável. Né? Na dança das cadeiras do futebol brasileiro, o Palmeiras já renovou com o seu treinador. O Botafogo também deve continuar, pelo menos até o final do contrato, com o David Ancelotti. O Flamengo e Felipe Luiz estão nesse imbróglio de renovação de contrato, porque o Felipe Luiz sabe que, depois de tanto tempo na Espanha, o futebol europeu é sim uma possibilidade. No final das contas, eu ainda acho que o Grêmio é só uma ponte para que o Luiz Castro chegue a um outro clube do futebol brasileiro, para aí sim brigar por títulos, conquistar taças, porque no Grêmio ele não vai conseguir isso, a não ser que seja o Campeonato Gaúcho, né? Que com o que o Grêmio tem hoje é o máximo que ele pode concorrer. Então, Luiz Castro talvez tenha que se dizer a ele, bem-vindo a uma nova realidade, talvez muito mais próxima daquela de 2022, quando ele pegou o Botafogo no início de um projeto. E ele também gosta muito disso, né? Ele gosta de iniciar projetos, ele gosta de ser o capitão do barco. No Grêmio ele vai ter total liberdade para isso. Fico por aqui, um beijo grande e até a próxima do Dois Toques, a Casa do Futebol.